Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminho de Aruanda. Hoje vamos conversar sobre um tema do capítulo 17 no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem de bem. Nesse capítulo, Kardec trata sobre a perfeição, sede perfeitos. E o homem de bem é o maior propósito de cada um de nós, seres encarnados, aqui na Terra. Você se considera um homem de bem? Vejamos o que Kardec diz sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da terra, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que prestas, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra, senão dos benefícios, porque sabe que lhe é perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios,
nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura o bem, que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia da manhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si, é de fazê-los servir à satisfação de nossas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, eles os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de uma autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Uma vez o Kardec perguntou aos espíritos qual seria a melhor religião. E e os espíritos responderam: a melhor religião é aquela que torna a maior parte dos homens de bem. Estamos na Terra, meus irmãos, com a única função de evoluir, de crescer, de nos tornarmos pessoas melhores. Bem sabemos que passamos por muitas tribulações, por expiações, justamente necessárias para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. Estamos aqui para refletir, para nos conhecer, para tentar domar nossas más tendências. Todas essas características citadas no Evangelho, elas são muito importantes para nos auxiliar no nosso crescimento. E o esforço que nós fazemos para que essas características, para que essas qualidades sejam exaltadas em nosso ser, em nosso espírito, é um esforço que todo homem de bem deve procurar constantemente. Quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a melhor religião, e ele fala, e eles respondem, que a melhor religião é aquela que nos torna pessoas de bem, levamos a nossa amada Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira, miscigenada, como o nosso povo. É uma religião que, através da conversa, através do diálogo, com as nossas entidades, com os nossos guias espirituais, com os espíritos amados e queridos que abnegadamente venham aqui até a Terra para nos trazer os seus conselhos, para trazer sua experiência, sua sabedoria. E a cada mensagem, a cada palavra dita por eles, está a bondade, está o bem. Que possamos seguir
ensinamentos, que possamos ouvir aquilo que eles nos colocam com tanto amor e nos tornarmos homens de bem. Se conseguirmos fazer uma boa parte de todas essas características, pode ter certeza, meus irmãos, que a sua encarnação, nem que seja um pontinho, você conseguiu subir na senda da evolução. Que possamos honrar as palavras dos nossos guias, amigos, espíritos abnegados de Umbanda e fazermos o bem, sem olhar a quem. Nos amarmos, nos respeitarmos e contribuir para um mundo melhor. Que a paz do Mestre Jesus, de Virgem Maria Santíssima, de Pai Joaquim, de Vovó Cambina da Cachoeira e de todos os espíritos amigos possam estar com cada um de nós. Muita paz, meus irmãos.